1 Reis 19, de 1 a 21, diz a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu, debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Nosso Deus, nós estamos agora diante da Tua palavra e nós reconhecemos que ela é a verdade, ela é absoluta, ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós reconhecemos também que não temos condição de entendê-la se o Senhor mesmo não vier para nos revelar. Então nós pedimos que nessa hora haja
um trabalho sobrenatural do Senhor em nossas vidas, para que o nosso coração se prepare, a nossa alma, o nosso corpo, tudo que é em nós, para que seja possível bebermos dessa fonte, dessa água cristalina, para que possamos comer desse maná, que está escondido aos sábios e entendidos, mas que é revelado aos pequeninos, aqueles que te buscam como crianças em humildade. E é assim que nós queremos estar diante de ti nessa noite, quedados aos teus pés, para ouvir os teus ensinamentos. Queremos estar agora desprovidos e despidos de toda vaidade, toda soberba, todo autoconhecimento e autossuficiência, para que possamos ouvir somente a tua voz. Repreenda, meu Deus, toda manifestação contrária nesse lugar e também não permita que nenhum ruído venha a atrapalhar o bom entendimento da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Que fazes na caverna? É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Esse texto que nós lemos descreve um quadro de depressão. Nós vemos aqui alguém com medo, prostrado, que não se alimenta, que pede a morte e que se esconde numa caverna. Quem era essa pessoa? Essa pessoa era ninguém menos que o grande profeta Elias, um dos maiores nomes nas páginas das Escrituras. Elias viveu por volta do ano 850 a.C. O seu nome significa Meu Deus é Javé. Ele surge pela primeira vez no capítulo 17, aqui mesmo de 1 Reis, predizendo um grande período de seca. E ele vai para um lugar deserto e ali a água de um ribeiro onde ele está seca, e a Bíblia diz que ele é sustentado pelos corvos. Não havia ninguém que pudesse ajudá-lo, então Deus dá ordem aos pássaros e os pássaros levam comida para Elias. Alguns dizem que foi aqui pela primeira vez que o homem comeu pão com carne. Ou seja, Deus inventou o hambúrguer aqui para sustentar Elias naquele momento de dificuldade. No final mesmo do capítulo 17, ele se encontra com uma viúva pobre e ele, usado por Deus, multiplica a farinha e o azeite daquela viúva. Depois, no capítulo 18, ele tem um confronto com 450 profetas de Baal. E ele vence os 450 profetas de Baal pelo poder de Deus. E o desafio era que cada um clamasse ao seu Deus. E o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E os 450 profetas de Baal clamaram até meio-dia. E nada aconteceu. Depois chegou a vez de Elias. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E quando ele clamou ao Senhor, desceu fogo do céu, e a Bíblia diz que consumiu a oferta, consumiu o altar, consumiu a pedra e lambeu toda aquela água que estava no altar. E esse homem, que pelo menos 3 experiências sobrenaturais tivera com Deus, agora ameaçado de morte por uma mulher, Jezabel, ele se prostra dessa forma e pede para si a morte. Ele se deita debaixo de uma árvore, um zimbro, e dorme. E de repente ele acorda com alguém sacudindo, ele abre o olho, é um anjo. E ele deve ter imaginado, Deus ouviu minha oração. Estou vendo um anjo aqui, devo ter morrido. Mas o anjo estava ali para oferecer comida para ele. Ele come e dorme de novo. E daqui a pouco é acordado de novo pelo anjo. Talvez tenha pensado, agora sim, agora Deus ouviu minha oração. E o anjo diz, não, você come, porque a tua jornada ainda será sobremodo longa. A pergunta é, o que faz um homem que é considerado um grande herói da fé, um homem que recentemente havia experimentado os milagres de Deus, entrar num quadro desse de prostração, de desânimo e de depressão? Mesmo os melhores crentes, os melhores cristãos, as melhores pessoas estão sujeitas ao momento de fraqueza, em que elas vão se prostrar e esconder na caverna. Mas vocês ouviram no decorrer da leitura bíblica que em determinado momento a voz de Deus ecoou na boca daquela caverna. Que fazes aqui, Elias? E essa é a pergunta que eu quero que Deus faça para cada um de vocês que estão aqui.
Você que de repente se enclausurou em alguma caverna da vida, porque se decepcionou com você mesmo, com as pessoas e com Deus, e por um momento está deixando tudo de lado e se entregando ao problema, à luta, à dor. Eu quero que a voz de Deus soe no teu coração nessa noite. Que fazes aqui, Elias? Troque o nome de Elias e põe o teu nome. Deus está perguntando para você, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a tua família? O que você está fazendo com o teu ministério? O que você está fazendo com a tua vida profissional? Que fazes aqui, Elias? O que faz uma pessoa entrar num quadro desse, de depressão, e se esconder numa caverna? Alguém que conhecia Deus tão bem e que já havia tido tantas experiências com Deus. O primeiro motivo que faz uma pessoa se enclausurar numa caverna é um erro no entendimento em relação a si próprio. Nós vemos aqui nos versículos 10 e 14, Elias fala uma coisa interessante. Ele responde a Deus: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E ele diz: os filhos de Israel, todos eles deixaram a tua aliança, derrubaram os altares. Eu não, eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos. E no versículo 14 ele ainda acrescenta mais um adjetivo: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos. Elias aqui fala para Deus: eu não poderia estar passando por isso que eu estou passando aqui. O povo tudo bem, o povo deixou o Senhor de lado. Eu não. Eu tenho sido fiel, eu tenho sido crente, eu tenho dado bom testemunho. Por que eu estou passando por isso? Elias apresenta aqui um estado de autocomiseração. Talvez devido aos grandes feitos que Deus operara por meio dele, ele se achava merecedor de sorte melhor. Ele se achava um camarada especial. Alguém por quem Deus teria um cuidado especial. Talvez na cabeça dele, Deus deveria mandar cair fogo do céu também sobre Jezabel. Porque um homem que enfrentou 450 profetas de Baal, não me parece ser uma pessoa que se esconde numa caverna por causa da perseguição de uma mulher. No mundo humanista em que vivemos, o ser humano tem sido colocado no centro do universo. Esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Hoje, o ser humano, o homem, é colocado como centro do universo. Eu sou de um tempo em que Deus era o centro do universo e nós girávamos em torno dele para fazer a sua vontade. Quando a gente se convertia, a gente chegava diante de Deus de joelho e dizia: Senhor, o Senhor pode me aceitar? Eu não mereço. O Senhor pode perdoar meus pecados? O Senhor pode me receber na sua família? Pela graça de Jesus? E aí a gente era recebido. Hoje, nós apresentamos para pessoas o plano da salvação. Parece até um consórcio. Aí a pessoa quase que pergunta assim: o que eu ganho com isso? Parece que Jesus está correndo pires, desesperado que alguém o aceite. E nós ainda perguntamos: você quer aceitar Jesus? Gente, Jesus não precisa ser aceito por ninguém, não. Ele já foi aceito no céu e está assentado à direita do Pai. Nós é que precisamos ser aceitos por Ele. Mas a sociedade humanista colocou o homem no centro. E isso faz com que a gente acabe entrando num estado de autocomiseração. A gente começa a sentir pena da gente mesmo. Eu sou tão crente, eu sou tão fiel, eu vou na igreja todo domingo, eu canto no louvor, eu sou dizimista, eu não faço mal para ninguém. Estou passando por esse problema que eu estou passando. Aí a gente entra na caverna e se isola. Quando sofremos uma suposta injustiça, uma perseguição, uma injúria, nós nos revoltamos, estressamos e muitas vezes nos enclausuramos em cavernas, pensando que com isso vamos atrair a atenção de Deus, a atenção das pessoas. Quando nós erramos no entendimento em relação a nós mesmos, nós acabamos enclausurados dentro de cavernas. E não é isso que Deus quer para nós. Elias quase que disse para Deus: eu não mereço estar passando por isso.
Por que a tragédia pode acontecer com todo mundo, não pode acontecer com a gente? Onde que nós lemos que coisas ruins não acontecem com pessoas boas? É a vida. Jesus disse, por minha causa vos perseguirão, sereis injustiçados, os inimigos de vocês serão os da própria casa. Muitos vão morrer. Existe um ser humano melhor do que Jesus na face da terra? Desde que o mundo foi fundado, pisou nessa terra uma pessoa mais perfeita que Jesus? Não. Ele agradou todo mundo? Ele foi perseguido, injuriado e morto. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14, ele diz para nós, com todas as letras, quem nós somos. Nós não somos isso tudo que a gente pensa. E olha que o apóstolo Paulo, eu diria para vocês que ele está, se fosse fazer um top 10 dos homens de fé da Bíblia, Paulo estaria ali. A Bíblia diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas que não é lícito ao homem referir. A Bíblia diz que ele chegava numa cidade e os demônios já saíam gritando e correndo. As pessoas levavam o lencinho dos doentes para ele orar, ele orava pelo lencinho, o doente era curado lá longe. O apóstolo Paulo pregou o evangelho em todo o mundo habitado da sua época. Até no fim do mundo da época ele chegou com o evangelho. No entanto, ele diz dele mesmo, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo dos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo conclui dizendo, desventurado homem que sou, infeliz, miserável homem que sou. Todas as traduções existem aí. Mas esse não foi o ponto final da sua conclusão. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todo o relacionamento de Deus conosco é baseado em graça e misericórdia. Porque se Deus não nos tratasse com misericórdia, não teria um ser humano vivo. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Há um salmo que diz, tu conheces a minha estrutura e sabes que eu sou pó. E Jeremias diz nas suas lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Se acontecer tudo de ruim comigo e com você, você pode ter certeza de uma coisa, nós merecemos isso e muito mais. E só não acontece mais coisa ruim com a gente, porque Deus é muito misericordioso. E as coisas boas que acontecem conosco, pode ter certeza, nós não merecemos. É a graça de Deus em nós. Então nós precisamos ter um conceito certo de quem nós somos. Quem a Bíblia diz que nós somos. Eu não estou com essa bola toda, não. Eu não sou essa belezura, não. Eu sou pó e cinza, eu sou um pobre, miserável pecador. Estou de pé aqui por graça e misericórdia de Deus. Então, se eu tenho esse conceito, eu nunca vou cair dentro de uma caverna reclamando da vida. Porque se eu estou em pé, respirando, eu já estou lucrando. Nós temos que saber quem nós somos. O segundo motivo que leva as pessoas a entrar na caverna da depressão é o erro no entendimento em relação às pessoas. Versículo 18 desse texto que nós lemos, diz assim, também conservei em Israel
7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Quem é que está falando isso aqui? O Senhor Deus. Engraçado, olha o que Elias fala no final do versículo 10 e no final do versículo 14. Eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Tinha 7.000 pessoas ali do lado dele, no entanto, ele disse que estava sozinho. Eu estou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, não tem ninguém do meu lado. Dizem que errar é humano e colocar a culpa nos outros é mais humano ainda. Por que você está fazendo aqui, Elias? Eu estou sozinho. E a Jezabel está querendo me matar, por isso que eu estou aqui. Ele não conseguia enxergar que havia pessoas ao lado dele. Que havia pessoas professando a mesma fé que ele. Pessoas que poderiam estar ao lado dele. Orando com ele, fazendo companhia a ele, trabalhando com ele, protegendo a ele. Quando nós entramos nesse estado, a gente não consegue enxergar as pessoas e só vê problema. A gente acha que está todo mundo lá de lá. Todo mundo é inimigo. Todo mundo está contra nós. A gente não consegue enxergar que tem pessoas do nosso lado. A mulher vira inimigo, os filhos viram inimigo, o vizinho vira inimigo. Está todo mundo querendo derrubar, puxar o tapete. A gente vive numa teoria da conspiração. Eu estou sozinho, não posso contar com ninguém. As pessoas não conseguem enxergar o seu próximo, o seu semelhante, seus irmãos que estão ao lado para ajudar. Isso é um problema sério. Tem um filósofo francês, Jean-Paul Sartre. Ele era um filósofo existencialista, ateu, e ele escreve essa frase: o inferno são os outros. E ele mais ou menos diz assim: para nós nos realizarmos nesse mundo, nós precisamos das pessoas. Não faz o menor sentido você ter as coisas se não tiver as pessoas. Por que a gente se arruma? Provavelmente se a gente viver sozinho nesse mundo, a gente não ia se arrumar. Porque a gente se arruma porque a gente quer que os outros vejam a gente arrumado. Por que a gente gasta um dinheirão na fachada? Você entra na casa, está arrumado só por dentro, né, que é onde a gente fica. Por que a gente arruma por fora também? Porque a gente quer mostrar para as pessoas de alguma maneira. Então, assim, a existência das pessoas é essencial para que a gente consiga viver nesse mundo. Mas, de outro lado, as pessoas são os maiores obstáculos que nós temos para alcançar nosso objetivo. Todo mundo sabe disso. Quem atrapalha a gente? As pessoas. Por que a gente fica engarrafado do trânsito? Por causa das pessoas. Por que você não consegue aquela promoção? Por causa das pessoas. As pessoas, ao mesmo tempo que elas são a razão do nosso sucesso, de outro lado, elas são o obstáculo ao nosso sucesso. Nós não podemos esperar nada das pessoas. A Bíblia diz o tempo todo: maldito o homem que confia no homem. E nós temos esse péssimo defeito de esperar que o homem que vai resolver nosso problema não vai. Por isso que a gente se decepciona. A gente espera muito das pessoas que a gente gosta. A gente espera muito daqueles que a gente conhece. Só que as pessoas não têm nada para nos dar. Elas também estão lutando contra as suas próprias limitações, seus medos, seus fracassos. Então, se nós entrarmos nesse ciclo de culpar as pessoas pelos nossos fracassos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por que nós estamos do jeito que nós estamos hoje? É por culpa das pessoas? Por que eu estou dentro da caverna? É por causa das pessoas? Não. Deus nos colocou no mundo para viver em comunhão. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Melhor é serem dois do que um. Deus faz o solitário viver em família. Agora, cada um de nós tem seus problemas. Não adianta culpar as pessoas pelos nossos próprios fracassos. Meu pai não me apoiou, minha mãe me xingava, me chamava de burro, por isso que eu não fui ninguém na vida. Meu chefe me perseguiu, meu marido me anulou. A gente fica arrumando culpado. Nós somos, junto com Deus, os autores da nossa história. Nós somos protagonistas da nossa história. Ninguém mais. Não podemos culpar as pessoas e não podemos também esperar nada das pessoas. Temos que esperar de Deus. Quando nós temos o entendimento errado em relação às pessoas, nós vamos acabar mergulhados na caverna da depressão, do desânimo e da tristeza. E, em terceiro lugar, nós mergulhamos na caverna da depressão porque nós erramos no entendimento em relação a Deus. Versículos de 11 a 13 desse texto que nós lemos.
Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa, um cicio tranquilo e suave. E Deus estava ali. Talvez por Elias ter tido aquela experiência com fogo, diante dos 450 profetas de Baal, na cabeça dele ficou o entendimento de que Deus sempre ia responder com fogo, Deus sempre ia resolver daquele jeito. Qualquer coisa que se opusesse a ele, Deus ia derramar fogo. Só que Deus, ele não trabalha de um jeito só. Ele não trabalha do jeito que nós achamos, pensamos ou queremos. Deus pode estar no fogo, Deus pode estar no vento, Deus pode estar no terremoto e Deus pode estar na brisa. Deus não tem uma técnica fechada para agir. Então, quando nós estamos passando por determinadas situações e a gente olha e não vê Deus agindo como a gente acha que ele deveria agir, a gente desanima. Porque a gente pensa, Deus não está fazendo nada. Eu estou sofrendo aqui, Deus não está fazendo nada. Uma coisa é certa, irmãos. Aquilo que Deus está construindo em nós é muito maior do que aquilo que está acontecendo conosco. Deus pode estar fazendo coisas na sua vida nesse momento que você nem imagina. Nesse desemprego, nessa enfermidade, nessa luta, nessa decepção, nessa traição, nessa perda. Deus pode estar fazendo coisas que você não entende agora, mas vai entender depois e vai ficar maravilhado. E você vai dizer, eu nunca imaginei que Deus fosse agir desse jeito. Lá em Isaías 55 diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Nós às vezes achamos que Deus tinha que fazer assim, 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 assim. Alguém que está nos perseguindo, a gente achava que Deus tinha que chegar e sumir com ele. Mas Deus às vezes quer nos fortalecer, quer nos ensinar a paciência, quer nos ensinar a amar de forma incondicional. Aquele vizinho espinhento, aquela pessoa insuportável. Porque o nosso exemplo, Jesus Cristo, que veio ao mundo e só fez o bem. Pegaram ele, prenderam, bateram, cuspiram, pregaram numa cruz. E quando ele estava no final, ele vira para Deus e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é no mundo espiritual. Nós temos que orar pelas pessoas. Nós temos que repreender a ação do inimigo na vida das pessoas. E amar as pessoas de todo o nosso coração. Por que nós mergulhamos na caverna da depressão muitas vezes? Nós temos um conceito deturpado de justiça retributiva. Se eu faço bem, Deus tem que me dar o bem. Se eu faço mal, Deus vai dar o mal. Só que a justiça de Deus é completamente diferente da nossa. Nós abrimos a boca e dizemos assim, gente ruim tem que morrer. E Deus diz, eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu quero que ele se converta e viva. Nós dizemos assim, poxa, a pessoa que é boa tem que viver até ficar velho. E Deus diz, preciosa é aos meus olhos a morte dos santos. Se nós não entendemos quem é Deus e o que Deus faz em nossa vida, nós vamos desanimar. Uma vez um evangelista estava falando do amor de Deus para uma mulher e ela perguntou para ele assim, aonde que Deus estava quando meu filho morreu? E o evangelista respondeu para ela, estava no mesmo lugar que estava quando o filho dele morreu. Sentado no trono, podendo impedir, podendo agir, mas permitiu. E Jesus disse para os seus discípulos, essas coisas vocês não entendem agora, vão entender depois. Então algumas coisas acontecem, nós não temos condição de entender, porque nós não enxergamos um palmo na frente do nosso nariz. Uma criança que morre, a Bíblia diz, dos tais é o reino de Deus. O que vai ser essa criança daqui a 10, 20, 30 anos, ninguém sabe.
Por isso nós temos que fazer igual Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Eu vou chorar, vou. Eu vou sofrer, vou. Eu vou espernear, vou. Mas eu tenho que dizer, Deus, o Senhor sabe mais. Então o Senhor fez, tá bom. Eu aceito. Essa é a única forma de nós não nos entregarmos. Tiago, quando escreve a sua carta, lá na frente no Novo Testamento, no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, ele diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Portanto, queridos, se o profeta Elias passou por isso, qualquer um de nós pode passar. Qualquer um de nós está sujeito a sofrer um revés e entrar num quadro assim. Quem diria que um profeta de Deus teria depressão um dia? Qualquer pessoa que pega um diagnóstico no médico, dependendo do que tiver ali, pode baquear. Qualquer pessoa que é vítima de uma traição por uma pessoa querida, pode baquear. E a voz de Deus, ela ressoa hoje aqui aos nossos corações. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Maria? Que fazes aqui, João? Que fazes aqui, Joaquim? Deus quer tirar você de dentro dessa caverna. Não importa a situação que você está passando, Deus olha para você e Ele tem solução. Nós também podemos errar no entendimento de nós mesmos, das pessoas e de Deus. Nós também podemos cair dentro de uma caverna. Mas Deus quer nos tirar de lá. Vamos ficar de pé, queridos. Você anda abatido, cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado o teu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tua vida está sitiada e mais parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. Não limite o poder divino. Jesus disse no seu grande ensino: no meu nome você pode tudo o que quiser. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação.
Erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação.